Capítulo 133. Despertar. 3. Leonte não respondeu e atacou com uma poderosa tempestade. O vento de sua tempestade era consideravelmente forte. Além disso, a besta mística que ele tinha consumido tinha a habilidade de absorver todos os tipos de propriedades. De posse dessa poderosa aura, Leonte poderia facilmente absorver a chuva de fogo de Baal. E isso não era tudo. Um círculo mágico começou a ser criado em torno de Leonte, dando forma a uma magia de proteção que o deus da espada havia colocado nele para o proteger do deus do sabre. Quando concluído, todos os tipos de buffs foram dados a Leonte. Por outro lado, Baal foi atingido por debuffs que o deixaram com movimentos lentos, cegueira e envenenamento, mas quando desapareceram, a besta flamejante avançou. Os bestas flamejantes avançaram e toda vez que Baal estalava os dedos, chamas eram criadas e lançadas no ar. Leonte também recebeu muitos danos, pois era assim que devia ser um campo de batalha, onde mesmo um piscar de olhos poderia levar à morte. Ainda assim, nenhum deles recuou. Eventualmente, Leonte abriu vantagem sobre Baal. Baal estava surpreso. Até o momento, ele fora o caçador, mas estranhamente sentia que Leonte era o caçador agora. Ele havia se tornado a presa e no momento em que viu o olhar violento de Leonte, ele instintivamente sabia estar em perigo, mas já era tarde demais. Leonte torceu o corpo e puxou sua arma secreta. A pulseira que estava enrolada firmemente em seu braço rapidamente se desfez e se esticou, revelando uma arma que poderia ser uma espada, uma lança, um machado e até mesmo um chicote. Era um item que o deus da espada deixou com Leonte para ele usar quando estivesse em perigo. A arma que ele não queria ter que usar até o último momento. Gungnir era a arma que o deus Odin usava para punir seus inimigos. Uma lâmina tão grandiosa que nem mesmo podia ser classificada emitiu uma luz que preencheu todo o seu campo de visão. Morra! Com o grito determinado de Leonte. Bum! Tvatvan! A explosão se espalhou por todo lado, destruindo tudo ao seu redor e formando um tornado. Baal e o resto dos guardas do deus da espada foram todos atingidos. No meio do campo de batalha, Leonte gritou. Ele havia usado quase todo o Nidan da besta lendária, mas o pensamento de ter acabado com a raça daquele infeliz, o fez se sentir feliz. Se ao menos ele tivesse esse poder. Ele não precisava da pedra. O que aconteceria se eu possuísse essa arma e a pedra? Tendo esses pensamentos, ele começou a se sentir injustiçado novamente. Com seus sentidos ao extremo, ele sentiu algo voar para fora da explosão. Leonte! Baal estava correndo para ele como uma expressão feroz em seu rosto desfigurado. Seus dois olhos estavam cheios de raiva e vontade de matar Leonte, não importava o que custasse. Leonte viu Baal do passado correndo em sua direção. Leonte riu. Ele tinha Gungnir. E mesmo que fosse o deus do sabre indo em sua direção, ele se sentiria confiante, mas neste caso era Baal. Como uma mariposa atraída por uma chama. Então ele balançou Gungnir novamente. Isso esgotaria todo o Nidan do dragão místico, mas era o que tinha que ser feito. Um pensamento surgiu em sua mente. Ele refletiu em como seria bom usar todos os jogadores aqui para fazer uma pedra, mas era necessário um método. Com esses pensamentos, ele esticou Gungnir, no momento em que ele estava prestes a balançar a ponta da lâmina infundida com o Nidan do dragão místico novamente. Vosh! Leonte tremeu com um choque em suas costas. Gulp! Sangue jorrou de sua boca. Seu corpo perdeu a força e o poder mágico de Gungnir desapareceu lentamente. Com os olhos trêmulos, ele olhou para baixo. Em seu peito esquerdo, havia uma espada que ele nunca tinha visto antes. A mancha de sangue crescia ao longo de sua armadura. Quando ele conseguiu virar a cabeça para olhar. Com os olhos frios sob uma máscara preta, havia alguém segurando firmemente a espada fincada em suas costas. Leonte podia o sentir sorrindo sob a máscara. De alguma forma seu rosto lhe era familiar. Finalmente nos encontramos. Yonvou zombou friamente dele. Leonte abriu e fechou a boca. O cara falou como se o conhecesse.
De certa forma, parecia que ele estava muito feliz em vê-lo, como se estivesse encontrando um amigo depois de um longo tempo, mas Leonte podia sentir a intenção assassina na voz dele. Quem diabos é esse cara? Se ele o odiava a esse ponto, definitivamente era alguém que ele conhecia. Depois da queda de Arthur, ele tentou levar uma vida silenciosa e positiva para que ele pudesse entender quem ele era. Então ele tentou pensar mais a fundo, mas não foi capaz. Svish. Com a impressão de que algo brilhava na frente dele, sua consciência se foi. Esse foi o último pensamento que Leonte teve. Vorosh. A cabeça de Leonte foi jogada no ar. Do pescoço, sangue jorrou e Yonvou pôde ser visto. Yonvou abriu a mão esquerda e a colocou sob o cadáver que estava prestes a cair, a fim de absorver o restante do Neidan que pertencia ao dragão místico que estava lá. E pensar que esse cara comeu o Neidan da besta mística de Yonvou. Ele ouviu que o dragão místico de seu irmão havia desaparecido depois que seu irmão morreu, mas ele nunca teria imaginado que o Xiongvado tivesse capturado. Era um alívio o fato dele ter conseguido coletá-lo agora porque a relação de seu irmão com seu dragão místico era realmente especial e o dragão místico foi o motivo pelo qual o dragão ancião Calatus se interessou por seu irmão mais novo. Você usou a espada vampírica de Batory. E ela está absorvendo a energia deixada no cadáver. Força aumentou em 2 pontos. Saúde aumentou em 5 pontos. Yonvou olhou para o cadáver seco de Leonte e o jogou de lado como se não fosse nada. O cadáver voou e virou pro. Esse desgraçado foi um dos caras que enfiaram suas espadas no coração de Yonvou. Ele deveria estar se sentindo aliviado e satisfeito, mas só sentia que não tinha feito mais do que sua obrigação. Foi bom por um momento, mas apenas isso. Havia muitas coisas a serem obtidas de Leonte ainda, mas como ele o havia colocado em sua coleção de almas, ele poderia invocá-lo e interrogá-lo mais tarde. Mas agora era a hora de se concentrar em sua outra presa. Yonvou se virou, olhando para Baal, que havia parado seu avanço. Caim. Uma expressão confusa estava impressa no rosto de Baal. Como você está aqui? Ele definitivamente não ordenou Yonvou para vir aqui. Em vez disso, ele havia dito a ele para contribuir com a guerra junto da legião estrangeira, porque quanto mais ele fazia coisas que chamassem a atenção, mais útil ele se tornava. Baal estava genuinamente planejando cultivar Yonvou como seu braço direito. Talvez como seu chefe de gabinete para crescer o dragão vermelho ainda mais. Mas mesmo que ele não tenha dado nenhuma ordem, Yonvou estava aqui. E com os olhos frios e sem emoção que podiam ser vistos sobre a máscara, ele parecia uma marionete. Instintivamente Baal pôde sentir que algo estava errado. Ele não se preocupou com a ordem da Rainha do Verão para capturar Leonte vivo ou o fato de que ele precisava pegar a pedra. Ele teve um mau pressentimento, dizendo-lhe que precisava sair deste lugar. Neste momento, ele estava muito ferido e mesmo que ele fosse um alto ranker e um membro dos 80.000 olhos, o orgulho do dragão vermelho, era muito perigoso estar ali agora. Inconscientemente, ele deu um passo para trás, deixando chocado consigo mesmo. Após deixar Aditya e entrar no dragão vermelho ele, que nunca deu um passo para trás, o havia feito agora. Isso o deixou constrangido, pois ele nunca tinha recuado ou desistido antes. Ele foi capaz de identificar a fonte de seu medo. A aura do dragão era fraco em comparação com o da Rainha do Verão, mas era uma intenção assassina que só podia ser sentida a partir da espécie dracônica. Era uma força que oprimia todas as criaturas vivas e as fazia sentir medo. Ele não sabia por que essa força estava emanando de Yonvou, mas ele só pensava em sair daquele lugar imediatamente. Ele precisava que as pessoas soubessem sobre isso e o quão importante era a informação de que alguém, além da Rainha do Verão, poderia usar o poder da espécie dracônica e havia entendido que esse cara definitivamente armou para todos ali. Se ele não pudesse fazer isso, ele precisava enviar alguém dos bestas flamejantes. Em todo caso, território dracônico. Antes que Baal, que estava olhando furtivamente para Yonvou, pudesse escapar, Yonvou usou a autoridade dada a ele pelo corpo dracônico.
Território dracônico, Vina, foi anunciado. No território escolhido, você pôde aplicar sua autoridade. O primeiro passo da autoridade é a manifestação. Autoridade. Sangue dracônico. Dentro de um tempo limitado, todos os atributos aumentam de acordo com o valor definido. Dentro de um tempo limitado, todas as defesas aumentam em um valor definido. Dentro de um tempo limitado, todas as defesas de propriedade aumentam em um valor definido. Você despertou a energia dracônica. Sangue dracônico. Resumo. O dragão ancião Calatus configurou um processo de 8 etapas para que o escolhido possa se ajustar rapidamente ao corpo do dracônico. Esse é o primeiro passo. O sangue da espécie dracônica consiste em mana pura, por isso tem uma excelente imunidade e resistência. Além disso, tem o efeito de maximizar o potencial do usuário. Despertar do sangue dracônico. Você continuamente recebeu sangue dracônico, dando-lhe uma incrível imunidade a diferentes propriedades, e essa resistência se estende a outros tipos de poder mágico. Além disso, tem a propriedade de cura rápida, podendo curar lesões e cansaço. Sentido do dracônico. No território anunciado, o usuário terá seus sentidos elevados. À medida que a proficiência aumenta, o sentido se torna mais sensível, conseguindo determinar o futuro. Um círculo mágico azul desconhecido apareceu abaixo dos pés de Yonvou e se espalhou por toda a área. Yonvou sentiu o poder fluir em seu corpo. Seu sangue mudou para sangue dracônico. Novas forças foram liberadas e as escamas azuis em sua pele ficaram mais escuras. Quando seus olhos se abriram, ele pôde ver o mundo de forma mais detalhada. Seus sentidos ficaram mais afiados e detalhados. Ele podia ver toda a área anunciada como seu território em sua cabeça. Informações entravam em sua mente, como uma cachoeira, deixando-o momentaneamente tonto. Mas quando sua capacidade de calcular se tornou mais rápida, suas habilidades de pensar também se tornaram mais rápidas. Seu circuito mágico gritou. Os núcleos foram todos ativados com o poder mágico liberado em seu corpo. Asas de fogo queimavam de suas costas. Vigrid tremia. Esta era a primeira autoridade, despertar do sangue dracônico. Forçando o sangue dracônico a fluir em seu corpo, o proporcionava um poder que elevava todos os seus poderes físicos ao extremo. E em seu território anunciado, ele estabelecia as regras. Baal não conseguia se mover, como se seus pés estivessem amarrados em algemas invisíveis. Quanto mais ele tentava se livrar delas, mais ficava preso. Não só o Baal, mas todos aqueles que mal sobreviveram à explosão de Gungnir. Os jogadores que estavam procurando uma maneira de escapar da explosão tanto do dragão vermelho quanto do Xiongvado, todos estavam presos. Seus rostos ficaram mais pálidos. A aura do dragão não apenas afetava seus corpos, mas também suas mentes. Porém, Yonvou não parou. Ao longo do círculo mágico, sombras negras apareceram e começaram a assumir formas físicas. Pareciam fantasmas ou monstros. Eles estavam sendo invocados a comando de Yonvou para o campo de batalha. E com o aparecimento dos monstros espirituais, uma névoa cinzenta foi liberada na atmosfera. Bo estava segurando seu colar e gritando. Almas mortas. Sigam o mestre. Quando suas ordens foram dadas, os cadáveres começaram a tremer e a se levantar de onde estavam. Mortos-vivos como esqueletos, ghouls e zumbis se aproximaram dos jogadores vivos com os olhos revirando, emitindo um cheiro horrível. No meio deles, Shannon liderava o exército de mortos-vivos. Como quando ele liderava seus subordinados durante sua vida, ele controlou os mortos usando suas habilidades de um cavaleiro da morte e começou a caçar os vivos. Honra ao mestre. Tvang. Keik. Ak. Eles começaram a ser caçados pela Legião Monstros Espirituais e pela Legião de Mortos-Vivos, um a um. Como eles já haviam sido feridos por Gungnir, não puderam resistir. Com fogo e gelo caindo do céu, todos no campo de batalha desmoronaram e a legião de mortos-vivos pisavam e cortavam seus pescoços. Gritos de horror podiam ser ouvidos de todos os lugares. Era como se tivessem na terra dos mortos.
E no meio disso tudo, Baal se levantou, inexpressivo e murmurando para si mesmo. Como? A autoridade dracônica e o poder da morte. Mesmo apenas um desses poderes era grande o suficiente para deixar a torre de ponta cabeça, mas ali havia um cara que controlava ambos. No entanto, como Yonvou não viu a necessidade de responder a ele, ele chutou o chão. Pat! Baal instintivamente puxou seu corpo para trás e empurrou o punho para frente. Ele achava que o medo que ele sentia de Yonvou era apenas devido à aura do dragão. Afinal, Yonvou era alguém que mal tinha vencido em uma batalha contra um semi-ranker. Considerando que ele era um novato, ele estava crescendo rápido, mas o fato de ter crescido tanto ao longo de um curto período não fazia sentido. Claro, seu corpo foi bastante danificado por lutar contra Gungnir. Um braço havia sido arrancado e seu poder mágico estava esgotado. Com estes ferimentos não seria estranho se ele caísse no chão ali mesmo. Não, ele estava quase à beira da morte. Seria perigoso se um alto ranker aparecesse, mas ele não se via derrotado. Desde Arthia, até quando ele se tornou um olhó do dragão vermelho, o caminho que ele havia trilhado não foi fácil, sempre haviam obstáculos. Assim, o fogo que floresceu de seu soco era extremamente forte. Era forte o suficiente para queimar tudo perto deles até o chão. No entanto, Clang. Quando seu fogo explodiu, Vigrid cortou pela explosão e o atingiu. Grrrr. Com o choque, Baal foi empurrado para trás. Quando ele mal conseguiu se equilibrar novamente. O choque de antes definitivamente não era o poder de um semi-ranker, ele estava no nível de um ranker. Como ele nunca imaginou que Yonvou teria esse poder, não havia nada além de descrença em seu rosto. Seu fogo não havia afetado Yonvou. Baal pensou haver julgado algo errado. Ele cerrou os dentes quando Yonvou o seguiu e o atacou. Foi doloroso, como se tivesse algo rasgando sua magia, mas ele não tinha cabeça para se preocupar com isso. Em desespero, ele invocou uma chuva de fogo que caía infinitamente do céu como se fosse engolir Yonvou. Porém Raplé. Yonvou mais uma vez balançou Vigrid e dividiu a chuva de fogo no meio. Toda vez que ele fazia isso, o fogo sagrado florescia na borda da espada e absorvia a magia restante, e as asas de fogo de Yonvou ficavam maiores. Yonvou já tinha a origem de todo o fogo sagrado. Então, obviamente, Baal, que usava a magia de fogo, não poderia atingi-lo facilmente. Em termos de propriedade, ele tinha a vantagem. Então Yonvou o atacou interminavelmente para aproveitando a vantagem. Ele ativou seus núcleos e com sua força ao máximo, toda vez que ele balançava Vigrid, Baal era encurralado. Clang. Porra! Baal ficou mais furioso. Ele tentou afastar Yonvou, mas quando ele fez isso, os ferimentos em seu corpo aumentaram. O fogo explodiu. Yonvou usou Vigrid para redirecionar o fogo para outra direção. Vigrid rasgou a canela esquerda de Baal. Tremendo e com seus músculos dilacerados, ele caiu no chão de joelhos. Ele não soltou nenhum som e bateu a mão no chão. Bum! Mais uma vez, a chuva de fogo caiu do céu. Yonvou pensou que poderia ser difícil lidar com isso apenas com fogo sagrado desta vez, então ele abriu as asas e recuou. Ele se moveu, aquecendo a atmosfera ao seu redor para que pudesse se mover um pouco suavemente, como se fossem asas reais. Ele rapidamente deixou o local que estava carbonizado com o ataque de Baal. Baal continuou a atacar como se estivesse aproveitando a oportunidade e Yonvou pensou que seria difícil evitá-lo desta vez, então ele levantou o braço esquerdo. A Aegis flutuou e 5 dos 9 escudos jogaram a chuva de fogo que se aproximava para longe. Vontade de combate e fortalecimento dos sentidos. Agora Yonvou conseguia usar as duas habilidades ao mesmo tempo, pois era uma habilidade passiva. Suas habilidades de pensamento aumentadas elevaram sua vontade de combate. Nesse tempo desacelerado, Yonvou foi capaz de se concentrar e tomar decisões enquanto se movia. O fortalecimento dos sentidos deu-lhe ainda mais informações após ser combinado com os sentidos dracônicos.
Com as inúmeras informações que apareceram em sua cabeça, e ele foi capaz de prever os próximos movimentos de Baal. As duas habilidades combinadas maximizaram os efeitos uma da outra. Graças a isso, Yonvou bloqueou a chuva de fogo com a Aegis novamente e leu a trajetória do punho de Baal evitando com seu chumbo. Svish. Bênção do Espírito Azul, temporária. O presente que a tartaruga do abismo lhe dera para que ele pudesse usar todos os poderes das bestas lendárias. Permitiu que ele usasse livremente todas as bênçãos das bestas com seu corpo dracônico. Do controle de mana da asa celestial aos 8 punhos extremos e do circuito mágico para Vigrid. O poder mágico era fornecido em todo lugar, preenchendo a lâmina da espada com um fogo sagrado. Os braços e pernas de Baal foram cortados em um instante. Svish. Svish. Vigrid cortou profundamente o lado direito de Baal. Suas costelas quebraram e seus intestinos saltaram para fora. O fogo sagrado entrou em seu corpo e cortou todo o seu poder mágico. Claro, Baal não seria derrotado facilmente. Mesmo estando à beira da morte, um alto ranker era um alto ranker. Uma vez que não tinha a vantagem da propriedade, ele teria que recorrer ao nível de seu poder mágico era mais forte do que o de Yonvou. Toda vez que ele explodia seu fogo e o socava, o poder mágico criava uma tempestade ao seu redor que continuamente feria Yonvou, deixando seu ombro esquerdo quebrado e sua coxa direita ferida. Ao ser atingido, seu sangue pingou. Mas Yonvou não se importava com esses ferimentos. Em vez disso, ele estendeu suas asas de fogo no ar. Usando seus movimentos rápidos, ele atacou repetidamente e se retirou para deixando Baal tonto. Tendo em mente que ele atacaria Baal novamente caso ele o ferisse. Seu sangue dracônico continuou a circular ajudando a curar seus ferimentos. Com Vigrid em mãos, ele dividiu o ar. O som da atmosfera rasgando estourou os tímpanos daqueles em volta. Capítulo 134. Despertar. 4. Yonvou continuou a atacar Baal com Vigrid. Naquele instante o seu braço direito restante também foi cortado. Seu corpo estava cheio de lesões e totalmente carbonizado. Baal gritou quando sua perna direita foi perfurada. Puta merda! Baal gritou em fúria como se não pudesse mais aguentar. Ele espremeu o restante de seu poder mágico e cobriu Yonvou com fogo. Baal ativou sua habilidade única com a chuva de fogo, e uma tempestade de fogo girou ao seu redor. Porém Svoosh. Vigrid partiu o ataque desesperado de Baal e o fez desaparecer. Vigrid voou através do fogo e pousando no peito de Baal. Keuk. O corpo desmembrado de Baal caiu no chão se revirando. Gulp. Sangue escorria de sua boca. Ele esperava que alguém o resgatasse, mas foi capaz de perceber seus arredores e não havia ninguém por perto além deles dois. Os monstros espirituais, o exército de mortos-vivos, já haviam terminado tudo. Os melhores guerreiros que vieram junto de Baal e Ionte estavam todos mortos e adicionados à coleção de almas de Yonvou. Isso por si só foi uma grande conquista para ele. Baal tremia de medo. O fato de que a morte estava bem na frente dele era muito assustador. Foi a primeira vez em toda a sua vida predatória e cheia de vitórias que ele estava enfrentando uma situação como essa. Ele queria gritar por ajuda, mas suas cordas vocais foram destruídas e ele não conseguia emitir nenhum som. No momento em que Yonvou tirou a máscara e olhou para Baal, seu rosto foi revelado. Quando ele viu o rosto friamente sorrindo acima dele, o mundo de Baal ficou branco. Era um rosto que não podia existir, pois era o rosto de um morto, porém estava bem ali na frente dele. Ele não podia perguntar como ele estava vivo. Como uma pessoa morta poderia voltar à vida? Choque, descrença e medo. No momento em que essas três emoções encheram seus olhos, a baioneta mágica foi fincada bem fundo entre eles. A força de Baal deixou seu corpo e ele caiu para trás com os dois olhos arregalados. Yonvou sentou-se lentamente. Seu corpo ainda estava quente devido à tensão. Ele silenciosamente fechou os olhos. Emoções turbulentas preenchiam sua mente. Yonvou. Do começo ao fim. Era a única coisa que ele podia dizer. E como se respondesse às emoções de Yonvou.
Chuva começou a cair do céu. As gotas de chuva pousaram em seus ombros como se o acariciasse para confortá-lo. Yonvou abriu os olhos algum tempo depois. Sua mente turbulenta agora havia se acalmado. Não houve qualquer hesitação em seus movimentos quando ele colocou a máscara de volta. Ele usou a espada vampírica de Batory em Liontianbao. A energia foi adicionada em seus atributos e suas almas foram adicionadas à sua coleção na pulseira preta. A pulseira preta tremeu violentamente. Não havia apenas sido preenchida por Baal e Lionte, mas com todos os outros membros dos bestas flamejantes e dos guardas do Deus da Espada. Sua coleção parecia cheia devido a todos os habilidosos jogadores absorvidos. Parecia que eles estavam lutando entre si, mas Yonvou não se importava. Ele sabia que eles não poderiam escapar da pulseira preta, não importa o que fizessem. Ainda há muito a perguntar para eles depois. Yonvou estava planejando interrogar Baal e Lionte sobre os detalhes desta guerra, pois poderia haver algo que ele não sabia. Eu também deveria descobrir mais sobre a pedra. Originalmente, Yonvou não estava interessado na pedra. O fato de que a vida de tantos jogadores foi sacrificada para que ela pudesse ser feita o desanimava. E ele não estava confiante em controlá-la se a usasse, mas se era um item especial o suficiente para o dragão vermelho ir à guerra. Ele precisava descobrir exatamente o que fazia mesmo que não a fosse usar. E também, era a área de descanso de Shirpi. Após isso, poderia ser usada como um item de fortalecimento para Shamon, Bou ou para os monstros espirituais. Yonvou levantou-se lentamente. Com isso, ele claramente concluiu seus objetivos. Ele matou Baal e Lionte, e agravou a luta entre o dragão vermelho e o Xiongvado. Se qualquer um deles perdesse, era o suficiente para ele se sentir satisfeito e o dano a ambos os lados seria colossal. Não havia mais nada em que Yonvou precisasse se envolver. Em vez disso, se ele ficasse aqui mais tempo, ele se tornaria suspeito. Havia muitas pessoas dentro dos dois clãs que ele ainda não tinha sido capaz de lidar, mas ser muito ganancioso poderia colocá-lo em perigo. Não era hora de se revelar ainda. Yonvou chamou 2 monstros espirituais e os enviou para Pante e Edora, com uma mensagem. Diga para aqueles 2 que estamos saindo daqui. Isso é. A rainha do verão estreitou os olhos em vez de atacar o deus da espada, que se atreveu a erguer uma espada contra ela. Como ela estava em sua forma dracônica, não era perceptível, mas a rainha do verão ficou bastante surpresa. Através do contrato dracônico, ela era capaz de sentir as emoções de cada um dos membros dos 81 olhos. Ela poderia facilmente dizer onde eles estavam, mas naquele momento uma das conexões foi cortada repentinamente. Era a conexão com Baal, que ele havia enviado para capturar Lionte. Conforme o contrato dracônico, o contratado não poderia cortar a conexão por sua própria vontade. Os 81 olhos não eram diferentes de seus apóstolos. Mas ser cortado significava uma coisa. Isso significava que Baal estava morto. Ela não sabia o que tinha acontecido, mas uma coisa era certa. Baal estava perseguindo Lionte junto dos bestas flamejantes e a conexão com eles também havia desaparecido. A localização da pedra havia desaparecido. Isso foi um dano crítico para o seu coração de dragão, que estava prestes a quebrar. A rainha do verão estava zangada. Ela mal havia se forçou a vir aqui usando o poder mágico que lhe restava. Ela tinha apostado e perdido. Raiva fluiu dentro dela. E o deus da espada também estava surpreso. Enquanto ele controlava suas 4 espadas, uma pulseira branca envolveu seu braço direito. Gungnir, a espada que ele havia emprestado a Lionte, estava de volta. Era um artefato sempre retornava para seu dono, mas o deus da espada não esperava que Gungnir voltasse. Só haveria uma razão para isso. A morte de Lionte. A localização da pedra havia sido perdida. Esses malditos, mesmo agora. Sob a máscara de leão, as veias dos 2 olhos do deus da espada saltaram. Para o deus da espada, os bastardos do dragão vermelho não eram nada mais do que vidas que poderiam ser encerradas a qualquer momento. Eles anunciaram guerra, usaram o deus do sabre para matar e obter o Neidan das bestas lendárias e agora haviam roubado a pedra.
Com esse ataque, o Xiongvado havia sofrido demais. Metade de suas forças se foram e 2 dos deuses marciais também. Este foi o mesmo dano que eles sofreram na guerra contra a Artia. Pensando no quanto ele havia sofrido naquela época, o dano desta vez era ainda pior e o fez se sentir mais irritado e frustrado. Fora isso, ele não conseguiu se conter após saber que a pedra havia passado para o outro lado. O deus da espada decidiu usar Gungnir. Ele precisava pelo menos capturar a rainha do verão para obter a pedra novamente. Vou liberar Gungnir agora. Por favor, me ajudem. O deus da espada expressou seus pensamentos para o deus da lança e o deus do arco. Ao contrário de quando Liontia usou, levaria muito tempo para usar Gungnir corretamente. O tempo para usar o poder mágico e burlar as condições levaria muito tempo. Ele estava pedindo ao deus da lança e ao deus do arco para ganhar algum tempo. Ele não recebeu uma resposta, mas ações. O deus da lança puxou outra lança com a mão esquerda do lado dele. Em sua mão direita, ele tinha uma longa lança e em sua mão esquerda, uma lança curta e com ambas ele avançou contra a rainha do verão. Exibindo suas habilidades de forma chamativa, vários ataques foram lançados na direção da rainha de verão para chamar a atenção dela. Por outro lado, o deus do arco assumiu o papel de guardá-los. Suas flechas na direção da rainha do verão para que ela não pudesse atacar o deus da lança ou deus da espada, e atacou seu peito com força. Toda vez que o deus da lança atacava, o ar se dividia ao redor dele. Com o som de algo quebrando, o corpo da rainha do verão estava cheio de feridas e sangue. Ela conseguiu evitar um pouco com os pés e a cauda, mas o deus do arco continuou a atacar com flechas de luz. Toda vez que as flechas voavam, elas se dividiam criando dezenas de feixes de luz voando indiscriminadamente. Eram milhares de luzes girando ao redor da rainha de verão e a deixaram tonta. O deus da lança reuniu energia suficiente para atacar seu pescoço. Enquanto olhava para os feixes de luz, o deus da lança lembrou que essa foi a habilidade que o deus do arco usou na lenda para derrubar o sol. O arco das 4 direções seria suficiente para fazer um buraco na parte de trás da cabeça da rainha de verão antes que Gungnir fosse completamente liberada. A luz ao seu redor começou a se condensar e emitir calor. Como um novo sol se erguendo no céu, calor e luz foram emitidos e explodiram sob o comando do deus do arco. A longa coluna de luz dividiu a atmosfera emitindo uma luz forte o suficiente para fazer qualquer um ficar cego. Porém, a coluna passou pela rainha do verão e se dirigiu ao deus da espada. O deus da espada, que estava concentrando tudo o que tinha para liberar Gungnir, não foi capaz de bloquear a coluna de luz. Ele nem esperava que aquele ataque fosse em sua direção. Ninguém poderia esperar que o deus do arco de repente os traísse. Nem mesmo o deus da espada, que considerava todos os tipos de situações. Felizmente, o deus da espada foi capaz de instintivamente girar seu corpo para evitar o ataque, mas ele não pôde evitar tudo. Seu braço esquerdo foi arremessado e derreteu completamente antes de desaparecer. A máscara de leão que ele estava usando desintegrou e o rosto bonito de meia-idade em choque foi revelado. O poder mágico que ele estava reunindo para liberar Gungnir se espalhou. Deus do arco. O deus da lança percebeu que havia acontecido tarde demais. Todas as perguntas em sua cabeça estavam sendo respondidas agora. A razão pela qual o deus do sabre de repente havia ficado tão irritado. A pessoa que tinha dito ao deus do sabre que Leonte tinha a pedra e que havia colocado o dedo e olho de seu filho na frente dele. Tinha sido o deus do arco. Todas as perguntas em sua cabeça estavam sendo respondidas, mas não havia nada que ele pudesse fazer agora. Quando o deus da lança se virou para atacar o deus do arco e desviou o olhar da rainha do verão, ele acabou revelando um ponto cego. A rainha do verão não perdeu essa oportunidade e balançou o rabo como um chicote. Kvang! O deus da lança foi arremessado para longe. Seu corpo e seus órgãos estavam danificados. Sangue jorrou de sua boca. A rainha do verão esticou a cabeça para trás e reuniu forças. Respiração de fogo, a quinta autoridade dracônica.
Com todas as suas forças, ela reuniu o elemento especial que exalava energia e poder na forma mais pura e destrutiva, varrendo o deus da lança e o deus da espada. O deus lança mal conseguiu usar o restante de seu poder mágico para repelir o ataque para longe dele e escapar. Mas ele ainda recebeu parte do ataque, fazendo com que seus intestinos fossem queimados. Ele sentiu uma dor como se seu corpo estivesse se rasgando, mas o deus da lança jogou o seu corpo para onde o deus da espada estava. O deus da espada desabou tossindo sangue. Os efeitos colaterais do ataque do arco das 4 direções, da respiração de fogo e da tentativa fracassada de reunir poder mágico para liberar Gungnir. Ele havia sofrido muitos danos internos devido à circulação de poder mágico em seu corpo que parecia que iria explodir. O controle sobre seu poder mágico se foi e ele desabou. Ele havia usado todo o seu poder para tentar bloquear a respiração de fogo. Estava em uma condição crítica, prestes a perder a consciência a qualquer momento. Se outro ataque viesse em sua direção, seria seu fim. Não, você não pode. O deus da lança não podia deixar isso acontecer. O deus da espada era o centro e o rei do Xiongvado. Era o seu salvador que o tirou de sua pequena rede e o mostrou quão grande era o mundo. Ele era um amigo verdadeiro e insubstituível. Embora outros o julgassem por ser cruel e indiferente, o deus da lança não podia ficar parado e ver seu amigo morrer, mesmo que ele tenha que morrer em seu lugar. Cerrando os dentes, o deus da lança se ergueu. Todos os seus ossos estavam quebrados em pedaços e sua coluna estava quebrada, então era um milagre que ele fosse capaz de se mover. Mesmo um simples passo já era estranho, mas Deus da lança usou tudo o que tinha para correr, pegar o Deus da espada e escapar com ele. O Deus da espada tinha que continuar vivo. Se ao menos ele pudesse sobreviver, o Xiongvado poderia se reerguer novamente. Quando ele decidiu deixar a tribo dos Unichifres e se juntar ao Deus da espada, pensou que poderiam realizar o sonho que eles tinham. Ele acreditava nisso e colocou toda a força vital restante que tinha para isso. Parem eles. Não importa o que tenha que fazer. Com o grito desesperado do Deus da lança, os jogadores de Xiongvado correram na direção da Rainha do Verão. Mesmo que estivessem lutando contra alguém, ou estivessem prestes a entrar em colapso por não terem mais poder mágico. Eles se voltaram contra a Rainha do Verão usando suas espadas e suas habilidades. Milhares de jogadores avançaram contra ela como mariposas atraídas por uma chama para de alguma forma ganhar tempo. Eles seguiram fielmente as últimas ordens do Deus da lança para que ele e o Deus da espada pudessem escapar. Vocês se atrevem. Esses insetos se atrevem. A Rainha do Verão ficou irritada com o fato de que meros jogadores apontaram suas espadas para ela e os pulverizou com seu fogo. Ela não podia deixar a localização da pedra desaparecer com o Deus da espada e o Deus da lança. Se ela os perdesse, não sabia quando poderia encontrar a pedra. Centenas de jogadores foram derretidos. Entre eles, haviam rankers também. Saiam da minha frente. Eu disse saiam. A Rainha do Verão tentou furiosamente perseguir os dois deuses marciais, mas ela foi retida pelas mariposas e não conseguiu avançar. Enquanto isso, o Deus da lança continuou correndo e correndo com o Deus da espada em suas costas. Continua no próximo vídeo.